Dia de Inter, dia de decisão, aqui em Medellín, na Colômbia. O Colorado encara o Atlético Nacional, em jogo que ganhou ares de decisão, justamente pelo resultado de vitória do Nacional contra o Bahia em Salvador. Aqui da Concentração Colorado, eu quero te trazer todos os detalhes do jogo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero falar sobre as últimas informações do Internacional. Falo aqui direto da Concentração Colorada em Medellín, onde o Colorado encara o Atlético Nacional hoje à noite, né? Às 9h30 no horário do Brasil, 7h30 horário aqui de Medellín. E bom, né? Vamos atualizar todas essas informações, alguns bastidores também, neste conteúdo que é em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então chama Mais Ágil no link que está aqui na descrição do vídeo, estou deixando o WhatsApp na tela também, porque ali é de forma muito segura, online, não tem fila de banco, não tem burocracia, não tem dor de cabeça, e você coloca, né, um dinheiro importante para quitar os boletos, né, para fazer um investimento, na entrada num carro, viajar, enfim, né, aí é a tua escolha, é a tua questão financeira. Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, eu tô falando aqui direto do hotel da Concentração Colorada em Medellín, e o clima é justamente de um jogo decisivo. Afinal, né, ontem o Nacional ganhou do Bahia jogando dentro da Arena Fonte Nova e embolou completamente o grupo colorado, né, o grupo F na Copa Libertadores. O Inter ainda permanece, né, como segundo colocado, tem 5 pontos, e em caso de vitória hoje aqui em Medellín, iria a 8 pontos, ultrapassando o Bahia, que tem 7. O Nacional foi a 4 e o Atlético Nacional hoje é o lanterna, tem 3 pontos. E por isso o ambiente aqui na cidade é justamente, né, de um jogo extremamente decisivo para os colombianos, que se não ganharem o jogo, muito provavelmente, é claro que não matematicamente, mas estariam bem, né, fora da questão de uma possível classificação para as oitavas de final. Lembrando que o Atlético Nacional ainda joga contra o Bahia, aqui em Medellín, na próxima rodada, e fecha contra o Nacional no Parque Central em Montevidéu. Então, o jogo é visto como muito decisivo para os caras. Só que assim, né, quando a gente pontua isso aqui, dentro da concentração do Internacional, e foi o caso ontem, na entrevista coletiva concedida pelo Andrés D'Alessandro, ele também citou que esse é o jogo da vida para o Internacional, que chega pressionado, né, por uma queda de rendimento, uma oscilação, né, do que a gente já viu do Inter nessa temporada, mas o Inter também sabe que uma vitória coloca o Inter como líder do grupo e praticamente encaminha uma classificação, porque o Inter ficaria a uma vitória em 2 jogos para classificar e pode até, quem sabe, classificar com uma vitória e 2 empates, de repente, dependendo do que acontecer nos resultados paralelos. Então isso também é levado em consideração aqui. O Inter fez, né, um diagnóstico interno em relação aos problemas que aconteceram nos últimos jogos, a oscilação, né, dentro do jogo, falta de atenção em alguns lances, como aconteceu, por exemplo, no empate do Inter contra o Nacional dentro do Beira-Rio, naquele 3-3, onde o Inter toma um gol muito cedo numa bola parada, toma outros 2 gols, busca um 3-0, e esse resultado, claro, passa a ser visto com outros olhos a partir da vitória do Nacional aqui dentro do Brasil, né? Dentro da Fonte Nova, dentro do jogo. Então, assim, isso também é pontuado aqui. Então, o jogo também é visto como uma decisão para o Inter neste momento. O Inter treinou ontem, né, aqui, né, na Colômbia, né, fez o último treino antes da partida, e o técnico Roger Machado tem uma dúvida: se começa o Thiago Maia, né, numa formação igual a que iniciou lá em São Paulo, e por mais que o resultado tenha sido ruim, né, de 4-2 para o Corinthians, o Inter virou o jogo para 2-1 no primeiro tempo e perde o jogo apenas quando o Bruno Henrique é expulso. Aí vem a virada, o hat-trick do Yuri Alberto, aquela coisa toda. Então, dentro da análise, né, não só do resultado, né, mas da postura, do desempenho do time, esta atuação ela é muito elogiada. Então o Inter pode ter, né, a repetição desta equipe para iniciar. E aí seria Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley e na frente o Ener Valencia. A outra formação que foi testada inclusive num treino no CT do Parque Gigante em Porto Alegre, teve o Bruno Tabata como titular, na vaga do Thiago Maia. Aí ficaria Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e o Ener Valencia. Eu confesso que prefiro a primeira nominata. Acho que é um Inter um pouquinho mais forte, né? Um Inter que vai preencher o setor de meio campo, né? Que vai combater, né? Um time muito físico do Atlético Nacional, que também deve ter mudanças, tá? Tô dando uma olhada aqui
aqui no provável time. O Inestrosa, né, treinou, né, tá recuperado de uma virose e deve ter condições. O Cardona é visto como o principal jogador da equipe colombiana, justamente, né, pela trajetória que teve como jogador. Claro que se esperava muito mais do Cardona, né, na época do Boca Juniors, acabou não vingando, mas aqui ele é visto como um ídolo, né, para a equipe do Atlético Nacional, que deve ter Ospina, Román Garcia, Tecijo e Cândido, Campuzano, Uribe, Cardona, Arce ou Morelos, Inestrosa e Viveiros. É a tendência, então, de nominata do Atlético Nacional para o duelo de hoje à noite aqui no Atanásio Girardot, que deve estar lotado, né? Ontem caminhei aqui pelas ruas, ou pelas cajas, né, de Medellín, e bom, né, o ambiente é justamente esse, né, de um jogo decisivo, de um jogo que vai ter, né, uma presença de público muito significativa, né, o Atlético Nacional é um time de uma torcida maior aqui na Colômbia, então eu estou esperando, né, uma decisão dura aí para o Internacional. O Valência, né? Tava dando uma olhada nos comentários aqui da comunidade. Para quem não acompanha o canal, né? Que tá chegando agora, eu sempre coloco ali, né, posts na comunidade do YouTube pra gente conversar, coloco algumas enquetes. Tô colocando alguns comentários sobre o Valência aqui na tela para vocês. Né, alguns acham que o ciclo já acabou, outros entendem, né, que ele precisa ser potencializado pelo Roger Machado, outros acreditam que é só uma fase ruim. Eu acredito que hoje é jogo para ele, tá? Um jogo que o Atlético Nacional deve pressionar bastante a equipe do Internacional, né, dando espaço para contra-ataque. E aí, para mim, é a principal característica do Valência, não de ser um cara veloz, mas ser um cara de atacar espaço, né? Um cara com a bola dominada, indo com ela dominada, cortando para o meio, com um chute potente como ele tem. E acredito que hoje ele faz um gol. É o meu palpite lá na KTO.bet, inclusive, né? KTO.bet.br, uma vitória de 3-1 do Internacional. Meu palpite hoje lá na KTO.bet é esse, né? Acho que o Inter ganha o jogo, vira líder do grupo e aí, bom, já distensiona demais o ambiente, até porque depois tem um jogo contra o Botafogo, um jogo duro, né? Lá no Newton Santos, o Inter que tá ficando para trás dentro do Campeonato Brasileiro, mas depois já tem uma outra decisão contra o Nacional em Montevidéu e, bom, né? O D'Alessandro deixou muito claro o objetivo do Inter, né, aqui neste primeiro momento, é classificar para as oitavas de final da Libertadores, classificar para as oitavas da Copa do Brasil e estar no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro quando parar tudo pro Super Mundial. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!